A menos de 160 quilômetros acima de nossas cabeças, encontra-se um universo sem fim que é mais vasto do que jamais poderíamos compreender. Mas o espaço está longe de ser vazio. Em vez disso, está cheio de fenômenos incríveis que nossos pequenos cérebros mal conseguem entender. Você consegue imaginar a existência de coisas como estrelas dentro de estrelas, planetas feitos de diamantes, buracos negros do tamanho de átomos, ou até buracos brancos? Então prepare-se para uma viagem com alguns fatos incríveis sobre o espaço, que vão deixar você impressionado. A Terra não é redonda. Você deve ter visto fotos da Terra tiradas do espaço, mostrando que nosso planeta é inegavelmente redondo. Mas as aparências enganam, pois esse grande mármore azul, na verdade, não é uma esfera perfeita. E antes que todos os terraplanistas se manifestem, não, também não é uma panqueca. À medida que a Terra gira, ela cria uma força centrífuga, que é mais forte no Equador e mais fraca nos polos. Como a massa da Terra é distribuída de forma desigual dentro dela, a força arrasta a seção equatorial da Terra para fora. Isso dá à Terra uma aparência um pouco achatada, como se alguém tivesse se sentado nela. O efeito, porém, é pequeno. Tão pequeno que se você comparar o diâmetro da Terra nos polos com o Equador, vai ver apenas uma protuberância latitudinal 0,3% maior. Mesmo assim, ainda é 41 quilômetros, que é mais que o dobro da distância do topo do Monte Everest até a parte mais profunda das Fossas das Marianas. Caramba, isso é quase tão grande quanto a mentira que os terraplanistas dizem a si mesmos. Antes que o exército de terraplanistas desça na seção de comentários desse vídeo, me ajude a revidar clicando nos botões de curtir e se inscrever. Apenas uma curtida já é mais do que o QI de um terraplanista. Então não faça só por mim, faça em nome da ciência. O Sol não está queimando. Se algum de vocês viu o mundo lá fora recentemente, e se a pandemia permitiu, então você sentiu os raios quentes do Sol brilhando em seu rosto. Mas apesar do inegável calor que emite, essa bola gigante de gás quente não está realmente queimando. Isso porque o termo queimar se refere a uma reação química envolvendo o rearranjo de elétrons em um átomo. Assim, o elemento em si não muda, mas o arranjo de seus elétrons sim. No entanto, o nosso Sol, que é composto principalmente de gás hidrogênio e hélio, usa um processo chamado fusão nuclear. Isso significa que, em vez de os átomos serem reorganizados, a própria natureza do elemento muda, tanto que libera aproximadamente 300 milhões de toneladas de energia por minuto, o equivalente a explodir 100 bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo, de acordo com a NASA. Mas essa imensa reação requer uma quantidade astronômica de calor e pressão, como se fosse uma panela de pressão do tamanho de uma estrela. Exceto que a pressão aqui é igual a 250 bilhões de vezes a da atmosfera da Terra, elevando a temperatura em seu núcleo até mais de 16 milhões de graus Celsius. O Sol pode não estar queimando, mas uma cozinha galáctica produzindo tanto calor vai me fazer ficar bem longe. A coisa mais pesada do sistema solar. Embora esteja convertendo cada vez mais a sua fonte finita de combustível em energia, o Sol ainda é a coisa mais pesada que existe em nosso sistema solar. E não por qualquer pequena quantidade. Ele tem 99,85% da massa total do nosso sistema. Para comparar, todos os outros 8 planetas combinados representam apenas 0,135%. Mas espera aí, eu não disse antes que ele é feito de gases como o hidrogênio e o hélio? Mas como que um vapor leve pode superar algo sólido? Bem, a pressão esmagadora que compõe essa bola de gás incandescente condensa a maioria das partículas do gás juntas em seu núcleo. Embora o núcleo represente apenas 2% de todo o seu volume, ele tem uma densidade cerca de 15 vezes maior do que a de chumbo. Isso significa que compõe metade da massa total do Sol. Portanto, embora tenha apenas um diâmetro 109 vezes maior do que a da Terra, pesa aproximadamente 333 mil vezes mais. Tenho certeza que alguém começou a pensar em piadinhas de mau gosto agora mesmo. A estrela mais pesada do universo. Nosso Sol pode ser incrivelmente pesado, mas se estivesse se preparando para uma luta física contra as outras estrelas do nosso universo, seria descartado na categoria leve. Do outro lado do ringue, sentado no topo da lista de pesos super pesados, estaria o colossal, mas sem inspiração, R136A1. Embora não seja super imponente, estima-se que essa estrela gigante pese 315 vezes mais do que o nosso próprio Sol. Para perspectiva, isso é quase 105 milhões de terras. Mas o que dá a essa estrela sua vantagem super pesada? Bem, se você montasse seu telescópio a cerca de 163 mil anos-luz da Terra, você seria capaz de observar a horrivelmente chamada Nebulosa da Tarântula. E lá você veria uma estrela brilhante, chamada Rolf-Rayet. É uma classe rara de estrela que carrega grandes quantidades de hélio
hélio ionizado, carbono e nitrogênio. São esses elementos superpesados que dão à estrela gigante sua massa inimaginável e brilho intenso. Tão intenso que, se comparado lado a lado com o nosso Sol, ele o ofuscaria tanto quanto o nosso Sol supera a Lua. Dito isso, acho que todos podemos concordar que contra o R136A1, nosso Sol realmente não tem peso nessa competição. A maior estrela do universo. O R136A1 pode ser incrivelmente pesado, mas na verdade é bem pequeno, com um diâmetro apenas 35 vezes maior do que o nosso Sol. É mais como a Michelle do universo Beyoncé. Enquanto Beyoncé pode ser a maior estrela do mundo, o UY Scuti é a maior estrela conhecida pelo homem. É tão incrivelmente grande que, quando comparado ao nosso Sol na tela do computador, mal ocupa um pixel. Mas se é tão grande, por que não estamos constantemente cegos por isso? Felizmente para nossos olhos, ela fica na constelação Scutum da Via Láctea, a cerca de 5.219 anos-luz da Terra. Mas mesmo estando tão longe, seu tamanho incrível faz com que se destaque do pequeno aglomerado de estrelas que o cerca. Isso porque o UY Scuti tem um surpreendente raio 1.700 vezes maior do que o nosso Sol. Isso lhe dá um diâmetro de mais de 2 bilhões e 300 milhões de quilômetros. Então, mesmo que você viajasse na velocidade de um foguete, que é a velocidade vertiginosa de 3 km por segundo, ainda levaria quase uma década para passar. Ou, se você preferir veículos terrestres, uma viagem sem parar a 80 km por hora faria você chegar ao outro lado em incríveis 3.371 anos. Eu me pergunto, o que desgastaria primeiro, seus pneus ou sua sanidade? Planeta 9. Se você viajasse além de todos os planetas conhecidos em nosso sistema solar, chegaria a um ponto frio e escuro no espaço, conhecido como Cinturão de Kuiper. Ao contrário das órbitas circulares e organizadas de nossos planetas, objetos grandes no Cinturão de Kuiper têm trajetórias que parecem um pouco desequilibradas, na melhor das hipóteses. Enquanto todos eles ainda orbitam o Sol, você pode ver os objetos mais distantes todos balançando sem jeito em uma direção. Mas, de acordo com os princípios da astrofísica, essa desigualdade deveria ser, por falta de uma palavra melhor, impossível. No entanto, cientistas recentemente teorizaram que suas trajetórias tortuosas podem fazer sentido. Isso é, se houver um planeta enorme e desconhecido balançando na direção oposta, equilibrando eles. De acordo com seus cálculos, esse planeta deveria ter cerca de 10 vezes a massa da Terra. Considerando o seu tamanho, você pode estar se perguntando, como não vemos ele através de nossos telescópios ainda? Isso pode ser explicado por sua órbita incompreensível. Para a perspectiva, o planeta mais distante conhecido de nosso Sol é Netuno, a incríveis 4 bilhões e meio de quilômetros de distância, circulando o Sol uma vez a cada 165 anos. Mas a órbita do planeta 9 seria 20 vezes essa distância, levando astronômicos 10.000 a 20.000 anos para fazer uma única viagem ao redor do Sol. Porém, sem imagens concretas de satélites ou telescópios, esse planeta fantasma permanece puramente teórico. O que você acha? Esse planeta realmente existe? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. O número de estrelas. Contar cada estrela no céu parece uma tarefa sem fim, mas com um pouco de matemática, não é muito difícil descobrir quanto tempo essa missão astronômica levaria. Vamos começar no nível de galáxia. O nosso, para ser mais preciso. Alguns cálculos indicam que nossa galáxia Via Láctea contém entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Usando isso como ponto de partida, precisamos descobrir quantas galáxias existem no universo. Visto que não sabemos o quão grande o universo realmente é, essa é uma questão colossal. No entanto, um astrônomo chamado David Kornreich propôs uma estimativa aproximada de cerca de 10 trilhões de galáxias diferentes. Multiplique isso por nossa estimativa de 100 bilhões de estrelas por galáxia, e você vai ter aproximadamente um septilhão de estrelas. Isso seria 1 com 24 zeros, e muita poeira estelar atrás dele. Então, agora que temos um número, quanto tempo você acha que levaria para contar cada estrela no céu? Bem, supondo que você conte 1 por segundo, você levaria mais de 31 quatrilhões de anos para identificar todos eles. Por mais impossível que essa missão pareça, acho que acabamos de descobrir qual pode ser o trabalho mais alucinante da NASA. Supernovas fascinantes. Por mais etéreas que pareçam, as estrelas não duram para sempre, e quando morrem, elas saem com um verdadeiro estrondo. Essas explosões astronômicas são chamadas de supernovas. Elas envolvem estrelas massivas, com pelo menos 8 vezes a massa de nosso próprio Sol, consumindo enormes quantidades de hidrogênio em seus núcleos. A energia que isso produz gera uma pressão externa intensa, que impede que a estrela entre em colapso sob sua própria gravidade colossal. Mas quando a estrela fica sem combustível, a gravidade finalmente vence a pressão, e a estrela colapsa sobre si mesma. Acontece tão de repente que seria como ver algo 1 milhão de vezes a massa da Terra desmoronar em apenas 15 segundos. Como você pode ver nessa animação da NASA, as ondas de choque que isso produz explodem a camada externa da estrela condenada. Mas ao contrário do que você pode ter imaginado, eles nem sempre explodem de forma tão esférica.
Para provar, é só você olhar a supernova 1987A, localizada a cerca de 160 mil anos-luz da Terra. Depois que explodiu em 1987, os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que, em vez da explosão esférica que estavam esperando, a explosão havia sido mais rápida e mais forte em diferentes direções. Isso deixou a explosão de estrelas resultante, parecendo uma gravata borboleta de uma direção e o olho de Sauron de outra. E você, consegue ver alguma coisa? Buracos negros bizarros. Enquanto os restos de algumas supernovas parecem de outro mundo, outras podem deixar para trás algo realmente indutor de pesadelos. Se os núcleos estelares restantes de estrelas enormes que explodiram não tiverem mais a força externa da pressão do calor que se opõe à sua gravidade, então o núcleo colapsa sobre si mesmo. Essa ocorrência aparentemente impossível é o que conhecemos como um buraco negro. No entanto, não é o mesmo que assistir a um colapso de um edifício, pois à medida que a estrela colapsa sobre si mesma, sua superfície em rápida redução se aproxima de um ponto chamado o horizonte de eventos. Este é o limite onde a velocidade necessária para escapar da gravidade da estrela em colapso supera a velocidade da luz. Isso significa que qualquer coisa viajando abaixo de 300 mil km por segundo é arrastado e consumido por esse poço gravitacional em constante colapso. Sem luz, o tempo ao redor dele diminui para a taxa que é mantida por seus observadores. Então, isso significa que é um objeto em colapso infinito, para sempre congelado no tempo. Mas como eles realmente se parecem? Você deve ter assistido filmes em que buracos negros são retratados com o mesmo tamanho de planetas. Mas e se eu lhe dissesse que eles podem ficar muito, mas muito maiores que isso? Então, localizado a 10,4 bilhões de anos-luz de distância do aglomerado Abell 85, é estimado que o buraco negro conhecido como TON 618 tenha uma massa 66 bilhões de vezes o tamanho do nosso Sol. E com grande massa vem grande tamanho, o que significa que esse buraco negro tem um diâmetro colossal de mais de 390 bilhões de quilômetros. Para você ter uma ideia, isso é 2.606 vezes a distância da Terra ao Sol. Não é de admirar que caia na categoria sinistramente chamada de buraco negro ultramassivo. Mas se essa escala incompreensível impressiona um pouco demais, então mude sua atenção para outra extremidade do espectro de tamanho. Ao contrário das estrelas, os buracos negros não têm limite de quão pequenos podem ser. Dito isso, os cientistas acreditam que um buraco negro pode ser tão pequeno quanto um único átomo, que é a menor unidade de matéria comum que existe. Porém, não se engane, mesmo com esse tamanho, um buraco negro teria uma massa relativa tão grande quanto uma montanha. Então, a menos que você pense que pode enfrentar o Everest em uma briga, eu recomendo evitar essas lacunas em miniatura da realidade. Estranhos buracos brancos. Enquanto os buracos negros são o centro das atenções, seus irmãos buracos brancos são pouco conhecidos. Isso mesmo, os buracos brancos são como o nome sugere, o oposto teórico dos buracos negros. Como disse antes, os buracos negros têm limites gravitacionais, que podem impedir que qualquer coisa escape. Bem, depois que alguns físicos experimentaram com a matemática na década de 70, eles concluíram que uma entidade oposta poderia existir e impedir que qualquer coisa entrasse. Então, enquanto um buraco negro engole matéria, um buraco branco expele. Ele seria um objeto muito brilhante e energético, lançando energia nas profundezas do espaço a uma velocidade incrível. Mas como e onde eles se formam? Bem longe da Terra, com certeza. Todos os caminhos dessa teoria apontam para ele se formando no reverso de seus irmãos buracos negros. Então, em vez de desmoronar sobre si mesma, uma singularidade superdensa iria expelir matéria até que ela, se transformasse em uma estrela. No entanto, isso viola várias regras fundamentais da física, e visto que nenhum buraco branco foi detectado no universo conhecido, eles permanecem puramente teóricos. Mesmo assim, os buracos negros também eram apenas uma teoria, até 1971, e isso foi apenas 50 anos atrás. Talvez nos próximos 50 um buraco branco possa iluminar o assunto. Chuva brilhante. Em algumas partes do mundo, a chuva é muito preciosa, mas em alguns planetas exteriores de nosso sistema, não tem preço. Não porque é caro, e sim porque literalmente chove diamantes. Essa incrível ocorrência começa nas atmosferas de gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos os 4 planetas têm atmosferas que contêm grandes quantidades de metano. Durante tempestades com raios, a energia elétrica converte o metano em fuligem, que se aglomera e endurece em pedaços de grafite. À medida que os pedaços ficam mais pesados, eles são arrastados para baixo pela gravidade do planeta e para a pressão cada vez maior de sua atmosfera. Enquanto caem, os átomos de carbono são comprimidos em diamantes de tamanho incrível, com alguns dos maiores medindo cerca de 1 centímetro de diâmetro. Em planetas como Saturno, essas tempestades são tão frequentes que cerca de 1.100 toneladas dessas pedras deslumbrantes caem na superfície todos os anos. Eu acho que seria o suficiente para fazer uma roupa do Met Gala para J.Lo, julgando por esse look.
O planeta Diamante. Quando se trata de planetas com grandes quantidades de diamantes, todos os gigantes gasosos que mencionei antes perdem para 55 Cancri. Após a descoberta dessa superterra na constelação de Cancri em 2004, os cientistas começaram a analisar a sua composição. Eles estimaram que esse planeta abundante em carbono tinha uma massa 8 vezes maior que a da Terra, com um raio apenas 2 vezes maior. A discrepância significa que o planeta deveria ser feito de compostos densos de carbono, como grafite e, por incrível que pareça, diamante. E não quero dizer apenas alguns colares. Os cientistas teorizam que uma espessa camada de diamante puro reveste as camadas internas do planeta, constituindo 1/3 de sua massa. Isso soa muito valioso. Na verdade, se ele fosse realmente avaliado por seus diamantes, deveria valer aproximadamente 26,9 nonilhões, ou seja, 26,9 seguidos de 29 zeros. Embora pareça uma utopia de ultra ricos, não tem nada de agradável nisso. Na verdade, a temperatura da superfície atinge quase 2150 graus de derreter a carne. Esse ambiente inóspito faz desse planeta um diamante extraterrestre bem bruto. O furacão hexagonal. Na escola, você deve ter aprendido que a característica mais incrível de Saturno era seu impressionante conjunto de anéis. Porém, se você olhar mais de perto, vai ver um lado ainda mais alucinante deste planeta, ou 6 para ser mais preciso. No polo norte desse gigante gasoso de aparência serena, uma enorme tempestade hexagonal está constantemente em fúria. Foi descoberta pela primeira vez em 1988, em imagens das sondas Voyager, e visitas adicionais da sonda Cassini em 2004 revelaram detalhes inconcebíveis sobre a tempestade de 6 lados. A partir de imagens térmicas, os pesquisadores estimaram que tem cerca de 32 mil quilômetros de largura e quase 100 quilômetros de profundidade, com ventos a aproximadamente 350 quilômetros por hora. Mas como todos esses elementos se encaixam para produzir um polígono tão perfeito? Afinal, o universo geralmente não se constrói em linhas retas. Bem, usando todas essas informações, os pesquisadores tentaram recriar a tempestade de formato estranho em simulações de computador. Ao adicionar pequenas perturbações ao fluxo de ar para o leste do planeta, ao redor do Polo Norte, eles descobriram que as correntes se chocavam umas com as outras e serpenteavam em uma forma hexagonal. Parece que o universo se esforçou para criar esse fenômeno. Auroras incríveis. Você já testemunhou o maior show de luzes da Terra? E não estou falando de americanos acendendo suas insanas exibições de Natal. Por mais brilhantes e berrantes que pareçam, nunca vão se comparar à iluminação natural do Polo Norte. Como ondas de fitas verde e esmeralda, as luzes da aurora boreal dançam no céu noturno. Embora esse colírio para os olhos seja mais bem visto à noite, é causado pelo Sol. As faixas verdes se formam quando os ventos solares, que são partículas eletrificadas de alta velocidade liberadas pelo Sol, colidem com o campo magnético da Terra. Algumas das partículas viajam pelas linhas do campo magnético até os polos geomagnéticos da Terra. Aqui as partículas ficam presas e começam a colidir com átomos em nossa atmosfera, liberando energia na forma de luz. O oxigênio libera luz vermelha e verde, enquanto os átomos de hidrogênio e hélio brilham em roxo e azul. Mas as auroras não são apenas algo que acontece na Terra. Na verdade, esses ventos solares também podem atingir planetas distantes como Júpiter. Usando uma câmera ultravioleta, o telescópio Hubble conseguiu capturar as auroras imensamente ativas do gigante gasoso em 2016. Isso acontece porque o campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte do que da Terra, tornando suas auroras tão expansivas que podem cobrir áreas maiores do que todo o nosso planeta. E não é apenas Júpiter que supera a Terra quando se trata de auroras. Saturno também ostenta algumas brilhantes fitas de aurora ao redor de seus polos. Capturados através da lente ultravioleta do Hubble em 2018, eles parecem ser azuis. No entanto, dados anteriores coletados da sonda Cassini indicaram que, para o olho humano, essas fitas realmente parecem vermelhas e roxas. Agora que exploramos as auroras da Terra, Júpiter e Saturno, qual você acha que tem as iluminações mais alucinantes? Dê o seu voto aí nos comentários e vamos ver quem sai por cima. Estrelas boneca-russa. Você pode pensar que o universo é grande o suficiente para que cada estrela tivesse o seu próprio espaço, mas de acordo com a teoria de Thorne-Zeitskopf, algumas estrelas não têm limites pessoais. Em vez disso, elas existem dentro de outras estrelas maiores, como bonecas russas. Por mais impossível que pareça, existem duas teorias principais que podem explicar esse fenômeno, e nenhuma delas envolve abrir a tampa da maior. Tudo começa com um sistema binário, onde dois corpos estelares estão gravitacionalmente ligados. A mais massiva das duas estrelas explode em uma supernova, deixando um pequeno remanescente ultradenso, chamado de estrela de nêutrons. Com o tempo, o corpo estelar restante evolui para uma supergigante vermelha e se expande lentamente. Se isso acontecer, a estrela de nêutrons vai entrar em espiral no centro da supergigante, onde vai ficar na concha gasosa quente de seu hospedeiro, como se fosse um parasita cósmico. Outro cenário teoriza que a energia de uma supernova
supernova explosiva poderia impulsionar a estrela de nêutrons para a supergigante vermelha, tipo como chutar uma bola de futebol em um gol, se a bola pesasse o mesmo que 2 sóis, e se o gol estivesse a escaldantes 4.200 graus. Meu Deus, imagina esse goleiro! Estranho pôr do sol. Em 2015, o Curiosity Rover enviou fotos de um pôr do sol de céu azul em Marte. Isso mesmo, azul. Mas durante o dia, o mesmo céu é laranja, exatamente o oposto da Terra. Mas então, como isso realmente funciona? Bem, o céu da Terra é azul por causa de moléculas que compõem nossa atmosfera. Elas bloqueiam parcialmente a luz do sol e a espalham pelo céu. Mas elas são muito melhores em espalhar as ondas azuis mais curtas do que as ondas vermelhas mais longas. No entanto, durante um pôr do sol, a luz do sol viaja através de tanta atmosfera que a maior parte da luz azul é dispersada, deixando tons de vermelho e laranja inspiradores. No entanto, funciona um pouco diferente em Marte. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais fina, cheia de poeira de óxido de ferro, mais comumente conhecida como ferrugem. É essa poeira que dá ao planeta sua distinta cor vermelha. Durante o dia, a luz vermelha é espalhada por essas partículas, fazendo com que o céu pareça vermelho ou laranja. Mas ao anoitecer, a densidade da poeira dispersa a maior parte da luz vermelha. Isso significa que as ondas azuis mais curtas podem penetrar, dando ao sol poente uma aura incrível. Então o pôr do sol pode parecer muito legal em diferentes atmosferas, a menos que você esteja preso em Vênus. Este planeta vulcânico infernal tem uma atmosfera tão espessa que você nem consegue ver o sol através dela. Para provar isso, em 1981, a sonda soviética Venera enviou essas imagens da superfície de Vênus. O céu tem um tom tóxico de amarelo, graças a todas as nuvens de dióxido de carbono e ácido sulfúrico que entopem a atmosfera. Então, um pôr do sol em Vênus seria algo assim. Tipo como desligar o interruptor na sala pintada mais espalhafatosa do mundo. Mas enquanto é planeta sem atmosfera alguma, como Mercúrio, sem moléculas espalhando a luz, o céu iria se parecer muito com o céu de nossa Lua. Ou seja, totalmente escuro de dia e de noite. Houston, acho que descobrimos o mundo natal dos góticos. E aí, qual desses fatos espaciais incríveis realmente deixaram você de queixo caído? Conta aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!